Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós já gravamos o texto áureo, já gravamos a verdade prática. Depois disso tem a leitura diária que deve ser feita pelo seu aluno, todos os dias na sua casa, uma porção diária. E agora eu quero comentar com vocês a leitura bíblica feita em classe, ok? 1 Coríntios, capítulo de número 12, Paulo começa a fazer e a usar algumas linguagens técnicas, ok? Que o escritor vai valer-se, o comentarista, dessa escrita do apóstolo Paulo, que fora escrita para resolver um problema, quando a mundanização existente na igreja de Corinto era tão grande, ok? Que vai entrar no ministério, capítulo 3, vai entrar na Santa Ceia, capítulo 11, vai entrar nos dons espirituais, capítulo de número 12, e Paulo, no afã de resolver essas problemáticas, ele vai fazer uma alegoria, vai usar uma linguagem técnica, ok? Uma linguagem de anatomia, e vai prefigurar-nos, falar-nos, usar um assímile acerca do corpo, ok? Dizendo-nos que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, leitura bíblica em classe. Alguém pode se perguntar por que é que Paulo usa essa símile, e a resposta é muito simples. A igreja, como corpo de Cristo, tem a presença física de Cristo no mundo. Isto é, Cristo será visto no mundo através da igreja, tá bom? 1 Coríntios, capítulo de número 12, só assim contextualizando, ele é o capítulo da unidade, ok? E o capítulo da diversidade. Isto é, os dons espirituais não vieram para dividir, vieram para unir. São diversos, é verdade, mas vieram para unificação, ok? Para somar, não para diminuir. Temo que na igreja de Corinto, parece que ao invés de estar melhorando, estava piorando. Infelizmente, ok? Mas isso é uma outra história. Depois ele vai falar também dos dons de Deus, ok? Dons de presidir e outros mais. E o objetivo é o mesmo, ok? Qual é o objetivo? O objetivo é falar da unificação, apesar de haver diversificação. Então nós somos distintos? Somos diferentes? Somos. Mas apesar das nossas diferenças, é possível vivermos unidos em um só propósito, com uma só finalidade, tá bom? Do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 12, ele diz que nós compartilhamos a mesma fé, a mesma crença. Do versículo 4 ao 6, diz que servimos ao mesmo Deus. Dos versos 7 ao 13, pertencemos ao mesmo corpo, que é o que a gente vai se deter mais. No verso 20, ou 13 ao 20, compartilhamos o mesmo batismo. Dos versos 21 a 25, dependemos do mesmo Espírito. E do verso 26 a 31, os dons nos foram dados pelo mesmo Deus. Então, é unidade. Não tem o porquê de vivermos de outra forma que não sejamos unidos, ok? Todas as questões e perguntas apresentadas por Paulo nessa alegoria, quando fala de anatomia, o corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo, todas essas questões, elas respondem a si mesmas. Então são perguntas que já têm em si as suas respostas, ok? Uma espécie de perguntas retóricas. Então, verso 13, 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, a unidade, indiferentemente de raça, ok? Indiferentemente de questão social, escravos ou livres, indiferentemente de questão econômica, nós fomos distintos, mas fomos chamados para sermos um. 1 Coríntios 12, 14, porque também o corpo, olha que interessante, porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Ele diz que o corpo é um, mas esse corpo não é um membro, são muitos. Como entender isso? É simples. Eu até registrei aqui que a única forma de nós compreendermos essas coisas é a total dependência do Espírito. Então, nós somos um só corpo. Temos muitos membros, mas todos os membros juntos formam um só corpo. Regido, ok? Regido por um só Espírito. E desta forma, podemos falar uma só voz.
e a nossa voz pode ser ouvida de uma maneira uníssona. Eu coloquei assim, ó. Numa orquestra, qual é o único que não se ouve som algum? De uma orquestra. Qual o único componente de uma orquestra que não se ouve som algum? Justamente aquele que não toca nenhum instrumento. Quem é esse? O regente. Então, numa orquestra, o único indivíduo que está ali que não reproduz som algum é o maestro, é o regente. Mas é justamente esse que não produz som algum, porque não toca instrumento algum, é justamente por causa dele que todos os instrumentos tocam. E é justamente ele que dirige toda a música. Então, sem o Espírito, não há unidade. Sem o Espírito, a diversidade não consegue manter-se, aclopar-se, transformar-se em unidade. Verso 15. Eu estou lendo os versículos, que serão lidos na classe e ao mesmo tempo lendo e também aplicando, ok? 1 Coríntios 12, 15. Se o pé disser, por que não sou mão? Por acaso não sou do corpo? Nem por isso deixará de ser do corpo. 16. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Você já pensou se Deus permitisse que o pé fosse mão, que a orelha fosse olho? Você já pensou que desastre que seria? Se ao invés da minha mão esquerda você tivesse um pé esquerdo? Se a minha orelha tivesse aqui, irmão, aclopado onde está o meu olho, na órbita do meu olho, você já pensou que desastre seria? Aliás, mais do que um desastre, eu me tornaria um monstro, ok? Eu me tornaria um monstro, e além de me tornar um monstro, me tornaria inútil. Porque a orelha aqui no ouvido, jamais, a orelha nos olhos, jamais substituiria os olhos. Então eu ficaria surdo de um ouvido e cego de um olho. A orelha aqui não pode exercer a sua função. O olho aqui não pode exercer a sua função. Isso é o mesmo que dizer, o olho está devidamente colocado no local em que deveria estar. A orelha foi devidamente pensada para estar aonde deveria estar. Isso é, você como membro desse corpo de Cristo, você está aí porque Deus te colocou aí, com o propósito de que você frutificasse e produzisse aí. E a única maneira que você pode produzir é estando exatamente aí. Sabe que isso me liberta? Isso me liberta do complexo de inferioridade. Não é porque eu sou uma orelha e eu queria ser olho que eu me sinto inferiorizado porque eu sou orelha e não sou olho. Não é porque eu sou um olho e não sou nariz que eu deva me sentir inferior por ser olho e não ser nariz. Então eu estou liberto desse complexo de inferioridade. Por quê, irmão? Porque sendo orelha eu tenho a minha utilidade como orelha que sou. Sendo nariz eu tenho a minha utilidade como nariz que sou. E a única utilidade que eu posso ter no corpo de Cristo é sendo quem eu sou. Se eu como orelha me julgar menor e inferior ao olho, eu preciso entender que o olho, por maior que seja, por mais que eu ache que seja maior do que eu que sou orelha, o olho não pode fazer a função da orelha. Vamos abrasileirar? Você é membro. Você acha que o líder é maior e melhor. Pois é. Você não pode tentar ser o líder porque você é membro. Só que o teu líder também não consegue fazer a tua função como membro que você é. Por incrível que isso pareça. Por quê? Porque Deus colocou cada qual em seu devido lugar. Verso 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Isso aqui é muito interessante. Há muitos membros, só que apenas um corpo. Como entender isso? Como estabelecer uma unidade? Qual a relação que há entre pés e mãos? Ok? Qual a relação que há entre mão e olho? Fígado, rim, pâncreas, estômago, intestino. Qual a relação que existe entre eles? Como é que eu posso relacioná-los e uni-los? Muito simples. Entendendo que há dois agentes.
há dois agentes pelos quais esses membros estão todos ligados. Sem esses agentes não há relação nenhuma entre eles. Repito, sem esses dois agentes não há relação nenhuma entre eles, não há vida neles, não há utilidade neles. Então o que os torna útil e o que os relaciona é esses dois elementos. Quais são eles? O sangue e o espírito. Vou repetir. O sangue e o espírito. O que me torna alma vivente é o espírito de vida que o Senhor Deus me deu. E o mesmo espírito que me torna alma vivente, que faz com que eu movimente as minhas mãos, é o mesmo espírito que me torna alma vivente, que faz com que eu movimente os meus lábios. É o mesmo espírito que me torna alma vivente, que faz com que os meus olhos possam enxergar. O mesmo sangue que corre na ponta da mão direita, do dedo indicador da mão direita, é o mesmo sangue que está correndo aqui, ó, na orelha. Então o meu dedo direito, o meu dedo indicador da mão direita está interligado à minha orelha, porque o sangue é o mesmo. Se você furar a ponta do dedo direito, ok? E você medir, por exemplo, a mesma glicose aqui vai dar a mesma aqui, vai dar a mesma aqui, a mesma em qualquer lugar do corpo. Por quê? Porque o sangue une os membros do corpo. E se tiver alguma parte do membro do meu corpo em que o sangue não correr, logo esse corpo estará morto. Então, gente, eu não sei se você consegue dar glória a Deus por isso, mas isso é lindo demais. Você sabe o que nos une? O sangue. Vamos aplicar? O sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que dissipa toda espécie de contrariedade, de rivalidade. É o sangue de Jesus que dissipa toda potestade malévola que tenta nos desunificar. É o Espírito Santo de Deus, ô glória, que une os membros apesar das suas diversidades. O mesmo Espírito Santo de Deus que usa o irmãozinho que é olho, é o mesmo Espírito Santo de Deus que usa o irmãozinho que é o dedo indicador da mão direita. É o mesmo Espírito de Deus que usa o irmãozinho que é pé, que usa o irmãozinho que é boca, que usa o irmãozinho que é orelha. É o mesmo Espírito. Se o Espírito não usar nenhuma parte desse corpo, qualquer parte desse corpo que não for usada por esse Espírito, não tem finalidade, não coopera e não tem utilidade. Se tem utilidade, eu preciso reconhecer que é o Espírito que está agindo por detrás dele. Então é o sangue de Cristo e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos une, que nos relaciona para a glória de Deus. Quanto mais eu tiver do sangue de Cristo na minha vida, quanto mais eu tiver do Espírito Santo na minha vida, mais unido eu estarei um e outro para a glória de Deus. 1 Coríntios 2:21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Sabe o que é isso? Eu me livro também do complexo de superioridade. Ei, irmão, você se julga os olhos, aquele que enxerga? Você se julga a boca, aquele que fala? Meu irmão, se você não tivesse o pé, você estaria onde? Se não fosse o pescoço, a tua cabeça estaria onde? O que une a tua cabeça ao teu corpo, ao tórax, ok? É o teu pescoço. Então o pescoço não enxerga, o pescoço não fala, mas é o pescoço que te mantém ligado. Então, irmão, não haja complexo de superioridade. Você está interligado a todo o corpo. E se você desmembrar parte do seu corpo, você se torna inútil. Você se acha melhor do que alguém porque você é o olho que enxerga? Arranca o teu olho da tua face. Você não vai enxergar mais nada. Isso é o mesmo que dizer, a parte do corpo de Cristo você é inútil. Desculpe. A parte do corpo de Cristo eu sou inútil. Não importa quanto eu consiga enxergar. Não importa a tonalidade da minha voz que eu consiga falar. A parte do corpo de Cristo eu sou um inútil. Então isso me livra também, não apenas do complexo de inferioridade, como também do complexo de superioridade. Eu não posso dizer que não preciso de nenhum de meu irmão. Porque se todos falarem, quem é que vai sentar para ouvir, gente? Será que é difícil de entender isso? Se todos administrarem, quem é que vai contribuir para que haja administração? Se todos forem pastores, quem será a ovelha? Então, irmão, em nome de Jesus, livre-se disso. Verso 22. Antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos, também são os mais necessários. Um exemplo disso, coração. Ok? Coração parece ser um membro muito fraco do teu corpo, mas é um dos mais necessários. Que Deus te livre, mas se uma bala perdida atingir a tua mão direita, você pode continuar vivendo sem ela.
Se chegar ao ponto de ter de amputá-la, vai te fazer falta, mas você consegue viver sem ela. Agora, se uma bala perdida atingir o teu coração, não há mais existência. Pergunta: quem de vocês embeleza o coração? Quem de vocês acha um coração bonito? Aliás, quem de você, irmão, apaixonou-se pela tua esposa pelo lindo pulmão que ela tinha? Eu casei com a minha esposa porque ela tem um rim lindo. A minha esposa tem um fígado maravilhoso. Que fígado lindo que a minha esposa tem. Não. Você se apaixonou pelos olhos da tua esposa, pelo cabelo da tua esposa. Não pelo fígado dela, pelo rim dela, pelo pulmão dela. Então parece ser membros fracos, menos ornamentados. Mas sem pulmão, sem rim, sem fígado, sem coração, ela não sobrevive. Tá bom? Então, irmão, tem membros que não aparecem, mas a igreja só está de pé por causa deles. Oh, meu Deus. Tem membros que não aparecem, não são bonitos, não cantam bonito, não pregam bonito, não administram bonito, não aparecem, mas só a igreja só está de pé por causa deles. Verso 23. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, que eu acabei de lhes falar, e a esses revestimos com muito mais honra, e os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro. Provavelmente falo desses membros internos que eu acabei de lhes falar. Verso 24. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim o formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Foi isso que Deus fez. O coração não é bonito, mas Deus deu muito mais honra a este, porque justamente lhe faltava este. Eu não honro o meu coração, mas Deus deu honra a esse coração, porque querendo eu honrar sim ou não, eu preciso honrá-lo para que eu possa sobreviver. Simples assim. Deus dá honra a quem você desonra. Acredite nisso. Meu conselho é que você passe a honrar, porque honrando você sim ou não, Deus jamais deixará o indivíduo desonrado. 25. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado um dos outros. 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Ok? Vamos lá. Vamos terminar? Na parábola do corpo humano, dividimos ele em 4 partes. Você pode fazer isso. Eu li eles todos, né? Fiz pequenas aplicações, mas você pode dividi-lo para melhor compreensão do teu aluno, do teu ouvinte, da seguinte maneira. Primeiro, verso 15 e 16. Nenhuma desculpa, mas toda responsabilidade é dispensada e dada para todos. Ponto. Verso 15 e 16. O pé não pode desculpar-se porque não é mão, e nem o ouvido desculpar-se porque não é ouvido. Porque não é olho, melhor dizendo. Então, irmão, não há nenhuma desculpa. A responsabilidade é distribuída a todos. O pé pode honrar o corpo como o pé que é. E a mão pode honrar o corpo como mão que é. O pé não pode lastimar-se, eu não vou fazer porque eu não sou mão. E nem o ouvido dizer eu não vou fazer porque eu não sou olho. Não, irmão. O olho tem a sua função, o ouvido, a orelha, enfim, tem a sua função e deve ser feito. Pronto. Segunda parte, verso 17 ao 20. Nenhum monopólio, mas variedade. Isso é, se todo o corpo fosse um olho gigantesco, imagine que monstruosidade seria. Gente, imagine. É simples. Você imagine, irmão, se algum membro do meu corpo despontar entre os outros, e haver uma monopolização desse. Irmão, todo o corpo fica estragado, arruinado. Imagine um indivíduo, você olha para mim e a minha mão direita mede 15 vezes mais do que a minha mão esquerda. Você vai dizer que é uma anomalia, há um gigantismo. Você vai dizer que eu sou um monstro. Ok? Graças a Deus pelos meus olhos. Imagine o que eu seria sem eles. Jesus disse que os olhos são a luz para o corpo. Mas você imagina se eu tivesse um olho, sei lá, com 40 centímetros. Imagina que anomalia, que monstruosidade. Então nenhum membro do meu corpo, mais útil que seja, ele deve despontar entre os demais. Não pode haver monopolização. Assim é exatamente o corpo de Cristo. Tem gente no nosso meio muito talentoso, mas não é porque é muito talentoso que ele tem que pregar todo o culto. Porque ninguém suporta ouvir o pregador pregar todo o culto. É insuportável, por melhor que ele pregue. Imagina um irmão da tua igreja que canta muito, mas imagina se ele cantasse todo culto, todo culto, todo culto. Gente, é insuportável. Não dá para despontar.
Não há monopolização, ok? Mas há uma variedade. Terceira parte, verso 21 e 24. Nenhuma independência, isso é, nenhum membro dá fruto independentemente sem o outro membro do corpo. Nenhuma independência, mas mutualidade, a divisão do corpo depende um do outro. Ninguém pode dizer que não tem necessidade do outro. Acabou. Quarta parte, versículo 25 e 26. Nenhum egoísmo pode haver, mas simpatia. Por quê? Porque o sofrimento de um é o sofrimento de todos. Ok? Se você der uma martelada lá no meu dedão, da minha perna, do meu pé direito, o dedão tá lá embaixo, a mão tá aqui em cima. Mas se você bater lá, vai doer aqui. Ok? Se eu estiver com um problema, que Deus o guarde, em qualquer parte do meu corpo, ainda que seja isolado, talvez eu tenha que baixar no hospital, ficar hospitalizado. Talvez eu tenha que ser medicado por um membro apenas do corpo. Todo o corpo estará comprometido, doente por causa desse. Então, irmão, quer ter vida? Quer? Quer ter paz? Quer? Quer ter tranquilidade? Quer ter prosperidade? Quer ter tudo isso? Quer? Cuide dos membros da sua igreja, que fazem parte do corpo, cujo Cristo é o cabeça. Termino. Capítulo 4, verso 16 de Efésios, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, todas, menores, grandes, todas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Em resumo, termino lendo para vocês o que escrevi aqui. Os membros do corpo são belos e funcionais quando distribuído com proporcionalidade. Qualquer membro do seu corpo que se desenvolve mais do que o outro torna-se um monstro, ok? Não faria sentido algum e não teria sua devida utilidade. Para terminar, imagine que você esteja com fome, caminhando pela estrada e vê um pé de manga cheio de mangas maduras, vermelhas e bonitas, cheirosas, agradáveis à vista. Seu olho vê a manga, mas não basta olhar para ela, ok? É preciso você pegá-la, e para pegar você vai precisar das suas mãos. Não basta ver e pegar, é preciso comer, senão você não sente o sabor. Para comer você precisa da sua boca, dos seus dentes para mastigar, ok? Para isso você precisa de uma língua, para dar o quê? O paladar. Depois, para cair no estômago, você precisa do seu esôfago, senão você não consegue engolir. Uma vez caído no estômago, você precisa que ele o triture. Você tem que usar o fígado, ok? Para liberar bile. Enfim, tudo isso só funciona se um depender inteiramente do outro. Caso contrário, não há funcionalidade nenhuma, todos os membros em si perdem sua vitalidade e a sua utilidade. Por isso disse Paulo, e termino agora, 1 Coríntios 10 e 31, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Se cada um usar o talento, ok? O desígnio, aquilo que foi chamado para fazer, e fazer da melhor maneira possível, individualmente, com propósito, coletivamente, todo o corpo ganha, todo o corpo é sarado, todo o corpo é sanado, o membro é utilizado e o nome de Cristo é glorificado. Ele é a cabeça, nós somos o corpo e juntos formamos um só para a glória de Deus. Essa é a nossa palavra quanto à leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 12, da lição de número 8, dia 20 de agosto. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.